Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Torço para que a gente possa se encontrar logo e passar por todo esse caos. Tudo bem? Hoje a gente está aqui com uma aulinha de introdução à eletroquímica. O objetivo dessa aula é entender a pilha, nada muito complexo e muito difícil. Conceitos básicos de pilhas. Só que antes disso, a gente precisa percorrer um caminho. E esse caminho vem trazendo alguns subobjetivos, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha neles. Bem, nesses subobjetivos, a gente vai olhar um pouco de NOx, a descrição, o que é o NOx. A gente vai olhar um pouco de balanceamento de oxirredução. Eu acho que entender que existe uma equação de oxirredução é muito importante, mas também entender como analisá-la, como construir as proporções e o quanto é preciso de cada coisa para ela também é extremamente importante. E unindo todos esses conceitos que estão presentes no nosso objetivo final, que são os conceitos básicos de pilha, acaba formulando uma estruturação mais firme, né? Um entendimento maior. Belezinha? Vamos junto, galera! E para a primeira provocação, a gente trouxe um vídeo, né? Tem uma pergunta ali, o que está acontecendo, só que essa pergunta não está direcionada somente para o que tem ali, mas por realmente como isso funciona. É válido lembrar, galera, que experimentos como esse não devem ser feitos em lugar algum sem um acompanhamento de um técnico de laboratório ou um professor monitorando para poder tudo estar seguro e tirar a periculosidade do experimento, por mais que seja algo legal. Muito gostoso de se observar, temos que lembrar que nem sempre é seguro de ser feito. Bem, pensando um pouco, galera, vocês leram a informaçãozinha ali na legenda do vídeo que era zinco no ácido clorídrico. Tá, mas vamos pensar. O que será que está acontecendo para que esse experimento ocorra? Porque vamos chega junto. Se eu jogar cobre no ácido clorídrico, não vai reagir. O cobre vai se depositar no fundo no meu caso, do meu tubo de ensaio. Por que será? Bem, é de fato que dá para explicar a reação, o que está acontecendo na reação do zinco com o ácido clorídrico. Mas existe uma coisa chamada fila de reatividade. E isso explica por que o zinco reage com o ácido clorídrico. Por mais que não seja o objetivo da nossa aula, é curioso saber que na fila da reatividade o zinco é mais reativo e o cobre não é tão reativo quanto o H+, o Hzinho. Então acaba que o zinco se reage no meio ácido mas o cobre não. Beleza? Bem, vamos entender agora o que está acontecendo ali. Bem, eu tenho um zinco sólido, minhas plaquinhas ou meu pó de zinco. Ele está sendo jogado no ácido clorídrico, que é no meio que está em fase aquosa. E aí, o zinco começa a transferir elétrons para o meu H+, fazendo assim com que ele se torne o gás hidrogênio. Perigoso e inflamável, galera. Só para constar o lembrete. E aí o meu zinco que virou um cátion, porque ele doa elétrons, e quem doa elétrons vira um cátion. Ele acaba se juntando com alguns cloretos ali, que é o Cl-, e também acaba ficando em forma de cátion também na solução. E forma o sal cloreto de zinco, né? Belezinha, galera. Essa ideia inicial do experimento foi só uma provocação e para você ver como a reação, o NOx e o balançamento de oxirredução explica bastante coisa. Beleza, no textinho aí vem falando que o zinco é oxidado devido à transferência de elétrons e o hidrogênio é reduzido. Galera, a gente vai explicar esses termos um pouquinho mais na frente. Só vamos entender o que é NOx primeiro para a gente poder chegar nessa parte de oxidado e reduzido. Bem, eu tenho ali o número de NOx. Quando a gente fala de número de NOx, a gente está falando não exatamente uma coisa absoluta quando eu digo uma característica de um elemento. Porque lembre-se, a química, às vezes, e em muitas coisas, ela é relativa, ela não é absoluta. Por exemplo, é verdade que, grande parte das vezes, o cloro tem o número de oxidação com uma característica dele menos um, mas não é toda a reação que o cloro é menos um.
Muitas vezes o cloro tem outro NOx. Então, o número de oxidação é como uma característica do elemento. É como, não é que seja, porque não é uma coisa absoluta, é muito relativo. Mas geralmente é o que o elemento assume. Por exemplo, o sódio geralmente é mais um e o cloro geralmente é menos um, o que faz com que eles se unam. O sódio quer doar o elétron e o cloro quer receber. Ou seja, o número de oxidação é bem parecido com uma característica de cada elemento. É importante lembrar que quando a gente fala em transferência de elétron, de alguém que quer receber um elétron, de alguém que quer doar, a gente lembra de ligações iônicas. E é verdade que ligações iônicas têm muito a ver com o número de oxidações, mas ligações covalentes também. Aí você me pergunta, mas poxa, professor, ligação covalente? Eu não dou elétrons, eu compartilho. Eu não recebo elétrons, eu somente compartilho. É verdade. Mas pensa comigo em uma teoria ácido-base de, por exemplo, Bronsted-Lowry. Você concorda comigo se eu pensar num ácido clorídrico? O elétron que está ali, né? Bem próximo, mas bem próximo ali. Na verdade, nem precisa pensar na teoria ácido-base-Bronsted, precisa pensar, para falar a verdade, na estrutura de Lewis ali, que é mais interessante, né? Toca mais no fundo da coisa, mais próximo do que o ácido-base de Bronsted-Lowry. Pensa comigo ali. A eletronegatividade do cloro faz com que, por mais que seja um compartilhamento de elétrons, o elétron do hidrogênio está mais próximo do cloro, porque o cloro é mais eletronegativo. Isso faz com que, numa ligação covalente, a carga imaginária que o enunciado está trazendo é uma carga parcial. E como o hidrogênio tem quase e não tem tomado, mas tem quase o seu elétron tomado pelo cloro, faz com que uma carga parcial nele suja positiva. E assim o cloro suja com uma carga parcial negativa. E é por isso que a gente consegue usar o número de oxidação para os elementos para ligações covalentes, porque por mais que não há transições de elétrons, os elementos assumem cargas parciais. É interessante pensar também, aqui na nossa imagem, a gente pensa que o nosso átomo ali que está segurando o elétron é o que está doando, mas na verdade o elétron já foi doado, né? Se você olhou com um pouco mais de atenção, esse é, meu elemento aqui está com uma cruzinha não, um sinal de mais atrás, ou seja, ele já doou o elétron, ele já está na forma de cátion. Tudo bem, gente? Então, de forma um pouco grosseira, um pouco resumida, o número de oxidação é como se fosse uma característica do elemento. Inclusive, existem tabelas para o número de oxidação dos elementos. Por mais que seja algo relativo, eu consigo prever e consigo notar que os elementos possuem um certo tipo de comportamento com relação a doar e receber elétrons. E isso é o nosso número de oxidação. Tudo tranquilo? Vamos continuar. Só que, bem, se eu não sei todos os números de oxidação de cabeça, eu preciso lembrar das regrinhas. E essas regrinhas nos ajudam a encontrar os números de oxidação mais facilmente. Eu não vou comentar sobre todas as regras, galera, até porque não faz sentido gravar todas as regras. O importante é entender o conceito do que é o número de oxidação e como funciona. Mas gravar todas as 7 regras ao pé da letra eu acho que não é necessário. Bem, então eu vou ler algumas regrinhas, até porque essa aula está sendo gravada, então você pode voltar, você pode consultar essas regras assim que necessário. Bem, tem 7 regrinhas ali, eu acho que é importante comentar sobre a 1, sobre como as fórmulas simples, as substâncias simples, o NOx dela é igual a zero. Bem, pense comigo, se eu tenho só um elemento, no caso ali do ferro, e ele não é um íon, logo, ele é neutro. E se ele é neutro, só pode ser zero o NOx dele. Ele não doou elétron para ninguém. Se eu tenho um I2, o I2 tem dois iodos. Desculpa. Ele puxa
e doa com a mesma força, porque eles são iguais. Então o NOx dele só pode ser zero. Se você briga com você mesmo, ninguém ganha, ninguém perde, né? No 2 ali, na regrinha 2, ele vem falando de íons monoatômicos. Pensa comigo, galera. Se eu tenho só um sódio e ele é mais um, então o NOx desse sódio precisa ser mais um. Ele só tem um elemento, ele não tem outro. Então, obrigatoriamente, o íon ali assumido, o NOx dele é igual ao íon. Por exemplo, o magnésio é mais 2. Bem, se eu tenho só o magnésio e ele é mais 2, então o NOx dele é mais 2. A regrinha 3 do flu eu vou comentar quando eu estiver falando da regrinha 5. Tudo bem? A regra 4, você já pensa ali que são elementos da família 7A, então geralmente eles vão gostar de receber um elétron. E a regrinha 5, bem, cola junto. O hidrogênio e o oxigênio, acho que a regrinha 5, se não é a mais importante, é uma das mais importantes, eles estão sempre presentes, ou quase sempre presentes nas minhas reações e equações de oxi-redução. Então é muito importante que a gente não esqueça deles. Muito importante mesmo. Eles são elementos que ajudam, que geralmente facilitam o nosso caminho para descobrir o NOx de todos os elementos do nosso composto. Bem, o número de oxidação do hidrogênio geralmente é mais um. Mas espera, professor, estou lendo ali. Hidretos, o número de oxidação do hidrogênio é menos um. É verdade. Vamos pensar em eletronegatividade, como o professor tinha falado antes? Bem, quando você pensa no quesito de eletronegatividade, o hidrogênio, ele é fraco, ele nem se destaca, ele não é forte como o flu é mais forte, ele não é forte como o oxigênio, nem como o nitrogênio. Ele está bem lá para baixo. Só que entre ter uma eletronegatividade baixa é melhor do que não ter, como acontece com os metais alcalinos. E esse sentido da palavra não ter não é que eles não possuem, é que eles sempre querem dar os elétrons dele para ficar estáveis. Por exemplo, o cálcio. O cálcio quer muito dar dois elétrons e ficar tranquilão. Quando ele olha um hidrogênio ou qualquer outro elemento que também não queira dar, ele facilmente doa os elétrons dele. Ou seja, o hidrogênio, quando está perto de metais alcalinos e alcalino-terrosos, se torna um hidreto, porque ele sempre vai receber os elétrons. Ou seja, quando o hidrogênio está perto de qualquer substância que não seja metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, ele tem mais um. Mas quando o hidrogênio está perto de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, ele se torna menos um. Tudo bem? O oxigênio, o NOx dele é geralmente menos 2. Só não vai ser menos 2 se ele formar algum composto com flu, porque o flu tem mais eletronegatividade que ele, então ele não consegue puxar elétron do flu. Ou então, quando ele estiver em peróxido. Pera, mas pensa comigo. Quando ele está em peróxido, ele está brigando com outro oxigênio. Pera, se eu estou brigando com alguém da mesma força, então ninguém vai ganhar. Tudo bem? Então, se eu tenho dois elétrons para dois oxigênios, então cada oxigênio só pode pegar um elétron, fazendo com que o número dele de oxidação seja menos um. Tudo bem? Vocês conseguiram entender a ideia de ter uma relação entre eletronegatividade e número de NOx? Vamos junto. A regra 6 é uma regrinha que a gente consegue observar melhor no exemplo, não lendo. Vocês vão entender, porque a soma algébrica dos números de oxidação em um composto neutro deve ser zero. Como assim a soma algébrica, professor? Vamos junto, a gente vai entender já no exemplinho à frente. A soma algébrica dos números de oxidação em um íon polatômico deve ser igual à carga do íon. A soma algébrica de novo, professor, o que é isso? Vamos juntos, vocês vão entender. Bem, aqui a gente trouxe um exemplinho, três exemplinhos, para falar um pouco sobre os nossos NOx. O primeiro composto ali é o ácido bromídrico, e vocês vão perceber que no ácido bromídrico não é um hidreto. Logo, o hidrogênio vai doar um elétron, ele vai ter a carga de NOx mais um. E o bromo, ele vai receber um elétron, ou seja, a carga dele menos um. Fácil, simples. Professor, mas e o lance da soma algébrica? Bem, galera, pensem comigo. Se o hidrogênio é mais um e o bromo é menos um e é o composto neutro, a soma tem que ser igual a zero.
Mais 1 com menos 1 dá quanto? Justamente, menos 0. Galerinha, eu queria só lembrar e pedir desculpas por causa da câmera. Quando eu estou escrevendo e tá minha mão ainda aparecendo lá e tal, acaba que não foca muito bem, porque a câmera acaba focando na minha mão e não nas palavras. Então, quando eu colocar a mão para escrever, geralmente, ou então algumas vezes vão dar algumas desfocadas. Peço desculpa por causa disso, mas assim que minha mão começa a sair, a câmera foca novamente. Bem, o segundo exemplo ali que a gente vai falar é um peróxido, ou seja, o oxigênio vai tentar tomar elétron de um oxigênio. Vai dar ruim. Por quê? Porque oxigênio e oxigênio possuem a mesma força. Então não adianta o oxigênio tentar ter menos 2, ele não vai conseguir, porque ele vai estar brigando com outro oxigênio. Então, por mais que ali o NOx do hidrogênio seja mais um e ele queira, ou queira não, no caso ele tenha seu elétron roubado, ou que ele tenha doado, o oxigênio não consegue roubar os dois, até porque são dois oxigênios, fazendo com que o NOx do oxigênio, nesse caso do peróxido, seja menos um. Opa, na nossa letrinha C a gente tem o ClO4. Tem uma coisa diferente nesse composto, que é o quê? Que é a aparição ali, aí finalmente apareceu o nosso composto poliatômico e que é um íon. Ou seja, a somatória do NOx do cloro mais do NOx dos 4 oxigênios tem que ser igual a menos 1. Ou seja, quando eu somar o meu cloro com o meu oxigênio, não tem como ser neutro, porque é um composto poliatômico. Bem, uma diquinha do Pro, quando estiver nesse caso, é começar com oxigênio. Por quê? Porque a gente sempre sabe que quando eu tenho oxigênio fora de peróxidos, o NOx dele é menos 2. Se o NOx dele é menos 2 e eu tenho 4 oxigênios, então meu NOx vai ser menos 8. Pera, que número eu somo com menos 8 para dar menos 1? Isso mesmo, mais 7. Por isso que o NOx do meu cloro, nesse quesito, é mais 7 e dos meus 4 oxigênios, menos 8. Mas lembrando, o NOx de cada oxigênio é menos 2. Está menos 8 ali, porque eu tenho 4 oxigênios. Tudo bem, gente. Eu espero que essa parte não tenha ficado muito confusa. Não é uma parte tão complicada de entender, mas eu acho que se torna ainda mais fácil quando a gente olha os exemplinhos. Belezinha? Vamos junto, então. Tá. Quando a gente começa a sair de NOx, a gente começa a entrar em reação de oxirredução, oxidação, redução, agente redutor e agente oxidante. Na verdade, no inox a gente já começa a olhar algum desses termos, só que eu acho que é muito importante a gente tentar explicar eles, porque agora a gente começa a entrar em uma linguagem científica. Não sei se vocês lembram, no nosso quarto slide, tinha a palavra assim, o zinco oxidando e o H+, reduzindo. Pera, se o zinco está oxidando, ele está fazendo uma oxidação. Se ele está fazendo uma oxidação, ele está perdendo ou doando elétrons. E o hidrogênio está reduzindo, ou seja, está fazendo uma redução. Ou melhor, ele está ganhando elétrons do zinco. E o que acontece? A reação de oxidação é essa transferência de elétrons, onde vai ter alguém oxidando e alguém reduzindo. Professor, mas eu estou vendo ali que tem um agente redutor e o agente oxidante. É verdade, mas só é outra maneira de falar de quem está oxidando e outra maneira de falar de quem está reduzindo. Por exemplo, o agente redutor é aquele compostinho que está oxidando, que está fazendo o outro reduzir. Por exemplo, o zinco está fazendo o hidrogênio reduzir. Ele está oxidando, ele está doando elétrons para o hidrogênio, fazendo assim com que ele reduza. O agente oxidante é aquele que está fazendo o outro oxidar, ou seja, está reduzindo. O hidrogênio ele está ali de boinha e começa a receber elétrons do zinco, ou seja, ele está fazendo o zinco oxidar e o hidrogênio está reduzindo. Tudo bem, galerinha, são conceitos que às vezes acaba confundindo por causa da questão, às vezes acaba entrando em confusão se você deixa de relembrar. Bem, mas agora a gente entra em balanceamento de equação de oxirredução.
E é muito importante que a gente entenda, galera, porque às vezes quando a gente vai fazer algum teste no laboratório, algum experimento em sala de aula, a gente precisa montar proporções. E essas proporções eu só vejo através do balanceamento da minha equação. Então, nem sempre eu vou ter uma equação ali facilmente já vindo balanceada. Eu vou precisar montar o balanceamento para entender as proporções, entender como está funcionando a transferência de elétron naquele composto que está compondo a minha pilha. Tudo bem? Só que o que acontece? No balanceamento de oxi-redução, eu também vou ter regrinhas. Cara, a química é cheia de regrinhas. E olha que ela ainda consegue ser relativa. Enfim, cola junto no número de oxidação das minhas regrinhas. Ou melhor, no número de oxidação da minha primeira regrinha. O que o número de oxidação ele finalmente apareceu e por que ele está na minha primeira regrinha? Porque para começar o balanceamento, a gente precisa saber o número de oxidação dos nossos compostos. Não adianta eu tentar resolver um balanceamento oxi-redução que tenha a ver com transferência de elétrons sem tentar achar o número de oxidação. Eu não consigo, não dá. Então eu preciso entender de NOx para poder fazer esse balanceamento. Bem, achar o NOx é o nosso primeiro passo e imprescindível para poder resolver o nosso balanceamento. O nosso segundo passo é achar a variação desses NOx. Como assim, professor? Você concorda comigo? Se alguém doou elétron, alguém recebeu. Desculpa, então se alguém doou elétrons de um elemento para o outro, alguém vai receber esses elétrons, fazendo com que ocorra uma variação entre os elementos que oxidou e os elementos que reduziram. Bem, cola junto. Depois que eu fizer achar essa variação, eu vou cruzar, eu vou, de certo modo, multiplicar e deixar na equivalência de elétrons. Nossa, professor, o que o senhor está falando? Calma, a gente vai trazer outro exemplinho para você entender. E por último, eu vou determinar o coeficiente molar de todo mundo. Vem com o Pro que agora tem outro videozinho e no vídeo o Pro vai explicando. Bem, galera, vocês conseguem ver o videozinho aí e vocês estão vendo que eu tenho um H2S mais HNO3 mais H2SO4 mais NO mais água. Bem, mais uma vez, desculpa pela câmera e vamos junto. Eu tenho um H2S, se eu tenho um H2S, eu sei que não é um hidreto, porque o hidreto é só com metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Então acaba que o quê? Que o meu hidrogênio tem a carga mais 1, mas eu tenho 2 hidrogênios. Então, o meu hidrogênio vai ter a carga mais 2. E meu enxofre, que está ali juntinho, vai ter a carga menos 2, já que o H2S é um composto neutro, então a soma deles vai ter que dar zero. Então, para eu transformar em zero o mais 2, eu tenho que adicionar o menos 2. Depois eu vou ali com o meu NHNO3. Ora, o oxigênio sempre é menos 2 quando não está em peróxido. Mas o H é mais 1 quando não está em hidreto. Então eu sei que o meu oxigênio vai ser menos 6 e o meu H vai ser mais 1. Mais 1 com menos 6, menos 5. Para dar zero, tudo isso tem que ser mais 5. Pera, então eu já achei o meu NOx do meu enxofre e o meu NOx do meu nitrogênio. Vamos para o outro lado da equação? No outro lado da equação, eu sei que o meu H2SO4, quando eu vou olhar para o meu enxofre aqui, ó, ele foi para NOx mais 6. Pera, ele estava com NOx menos 2 e ele foi para NOx mais 6. Significa que eu tenho uma variação de 8 elétrons. Quando eu olho o meu nitrogênio, ele está mais 5. Quando eu olho do outro lado, ele está mais 2. Ou seja, eu tenho novamente uma variação dos meus elétrons. Qual que é a parte importante nisso? Saber quem está doando e quem está recebendo. Assim, eu consigo entender quem está oxidando e quem está reduzindo. Pera, se o enxofre estava menos 2 e foi para mais 6, ele doou 8 elétrons, porque ele começou a doar tanto elétrons que ele saiu do íon negativo, do NOx negativo, e se tornou positivo.
Já o nitrogênio ele estava mais 5 e desceu para mais 3. Significa, então, que ele recebeu 2 elétrons. Se ele saiu de menos 5 e foi para... Desculpa, ele saiu de mais 5 e foi para mais 2. Então, ele recebeu 3 elétrons. Meu perdão, gente. Bem, aqui, agora eu coloquei as variações de 3 elétrons e de 8 elétrons. 8 elétrons para o meu S, para o meu enxofre, e 3 elétrons para o meu nitrogênio. Mas, professor, como o senhor sabe que eles que variaram? Olha, eu só olhei os elementos que oxidaram e que reduziram. Vocês percebem como o oxigênio continua a menos 2 e o hidrogênio mais 1. Ou seja, eles só estão acompanhando, eles não mexeram na oxidação e na redução de cada um. Bem, o vídeo voltou um pouquinho, mas vamos junto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou cruzar. O que seria esse cruzar? Eu vou multiplicar a quantidade de elétrons do meu enxofre no meu nitrogênio e a quantidade de elétrons do meu nitrogênio no meu enxofre. Para que isso, professor? Para que eu tenha a mesma quantidade de elétrons de alguém doando e alguém recebendo. Ou seja, a quantidade equivalente é como se fosse tirar o MMC. A quantidade equivalente de elétrons é igual a 24. Lembrando que esse é o passinho 2, né, galera? O nosso passo 1 era só identificar o NOx. Bem, e agora eu vou pegar esse cruzamento, ou seja, eu tive que multiplicar por 8 o nitrogênio e 3 o enxofre, e eu vou colocar esses números como coeficiente molar. 3 vai ser o coeficiente molar do enxofre e 8 o coeficiente molar onde eu tenho o nitrogênio. Isso nos reagentes. Após ter feito isso, a única coisa que eu preciso fazer, e com todo cuidado, é colocar e ficar tentando balancear os compostos, os meus produtos, porque assim eu termino o balanceamento óxido-redução. Depois que eu acho esse cruzamento, ou seja, acho o meu coeficiente de quem está oxidando, de quem está reduzindo, o que me resta como ponto final é tentar balancear o resto da equação. Galera, é um pouco complicado e o Pro está falando muito, mas eu sei que é factível de entendimento, tá? Parece muito difícil, mas depois que você se acostuma a achar o número de NOx e depois cruzar ou então multiplicar, como se fosse tirar o MMC, e igualar, o termo mais correto é igualar a transferência de elétrons, se torna muito simples. Bem, a gente percebeu que o que eu achei de enxofre aqui, no caso coloquei 3S, eu coloquei aqui também 3S. E o que eu coloquei de 8 aqui no nitrogênio, eu coloquei de 8 aqui no nitrogênio também. Então agora só resta achar a quantidade de elementos para a água. Aí eu completo o meu balanceamento. Esses números aqui, de 3 e 8, foram uma coincidência. Não quer dizer que porque eu coloquei 3 na frente do enxofre, que vai ser 3 do enxofre desse lado. Até porque às vezes o meu composto ele não está só em um composto do produto, às vezes ele está em dois e acaba tendo que ficar tentando balancear e é um detalhe que a gente tem que ter. Beleza, galerinha? Tamo junto. É um pouco complicado observando assim, mas se a gente for tentando devagar, a gente consegue. O professor queria ter trago mais exemplos, só que acabar tomando muito tempo e a aula ia ficar muito extensa. Então ele acabou trazendo só esse exemplinho aí. Bem, beleza, professor. Tá, o senhor falou e falou que o nosso objetivo final era a pilha. E realmente o nosso objetivo final era a pilha. Eu só queria falar um pouco antes de começar a entrar de pilha de fato, que por mais que seja uma característica da pilha ter uma reação de oxirredução, não só exatamente na pilha. Os nossos alvejantes, o bafômetro, ele acontece o quê? Quando entra o vapor de álcool, e tem um sal de cromato lá na nossa bombinha, quando o vapor de álcool passa, há uma transferência de elétron, por causa do etanol ali, e acaba mudando a cor. Por isso que a gente consegue saber.
no nosso alvejante, a transferência de elétron para tirar algumas substâncias que estão presas nas corrosões, nos enferrujamentos. E corrosões é um tópico para a próxima aula, galera. Então a gente começa a perceber que nesses momentos que as reações de oxi-redução não estão presentes só na pilha que a gente usa nos celulares, nos notebooks, nos brinquedos, estão muito além disso. Então, é muito gostoso pensar no conhecimento científico, mais uma vez, no nosso contexto, né? É claro que não dá para acompanhar tudo, não dá para observar tudo, mas existem momentos que dá para admirar essa beleza. Bem, falando de pilha, galera, para eu acender alguma coisa na pilha, eu preciso ter uma corrente. E o que é uma corrente? É um movimento ordenado de elétrons. Professor, como assim? Bem, pense no caminho. O nosso caminho vai passar pela pilha. E eu preciso ter elétrons se movimentando de maneira ordenada e organizada para poder gerar energia. Então, professor, o que o senhor quer me dizer que com o número de Knox eu consigo achar quantos elétrons foi transferidos? Com a minha equação, com o meu balanceamento de equação, eu consigo achar as proporções. E com a pilha eu junto tudo isso e consigo ver quantos elétrons estão sendo transferidos e consigo montar a reação. Justamente esse foi o nosso objetivo passando por todos aqueles pontos. Agora eu consigo olhar o movimento de elétron, quantos elétrons vão ser doados ou transferidos e consigo montar a equaçãozinha. Mas vamos entender alguns tópicos na pilha que tem algumas palavras novas que eu acho que seria interessante explicar. Por exemplo, anodo. O anodo é o nosso eletrodo ali e o nosso eletrodo é uma partezinha da pilha. Deixa eu colocar é uma partezinha da pilha que está doando elétrons. O nosso eletrodo, nosso anodo ali é uma semicélula de zinco. Ele é o anodo porque ele está se oxidando, ou seja, ele está doando elétrons para o cobre, que é o nosso eletrodo ali, o nosso cátodo, ou melhor, ele está reduzindo. Belezinha? Eu tenho a lâmpada e vocês sabem que a lâmpada acende porque está gerando energia. Mas tem outro ponto que vocês ainda também não viram, galera, que é a ponte salina. E o que a ponte salina tem a ver? A ponte salina é o que mantém essa reação durando por mais tempo. Se eu não tivesse a ponte salina, muito rapidamente o meu zinco que está aqui em forma de plaqueta ia começar a sair porque ele ia doar elétrons, ou seja, ele ia voltar a ser zinco iônico e ia vir para a solução. E o meu cobre ia começar a receber elétrons e ia começar a se depositar. O cobre aqui, como ele é uma placa, né, ele é uma liga metálica, ele tem um mar de elétrons e o cobrezinho iônico ia começar a se depositar novamente na plaquinha. Então, rapidamente, essa pilha iria entrar em equilíbrio. Só que como eu tenho uma ponte salina, ou melhor falando, uma ponte de sal, me fornecem íons e desse modo o equilíbrio da pilha demora um pouco mais para ser alcançado. Tudo bem, gente? Vamos dar uma olhadinha aqui na equação agora. Bem, eu tenho o zinco metálico, ou seja, a minha plaquinha ali. Ele sai e zinco 2+, e doa 2 elétrons. Eu tenho o meu cobre em solução, porque ele está em íons. Ele recebe 2 elétrons e volta a se depositar na plaquinha, volta a ser cobre sólido. Fazendo assim a minha equação global ser o zinco sólido, o cobre que está em forma de íon, fazer com que o zinco vá para a forma de íon e o cobre volte a ser sólido. Vocês percebem que aqui eu olhei o NOx e eu olhei o balanceamento? É claro que aqui o balanceamento foi bem simples, mas tem equações de pilha que o balanceamento é bem mais complexo. E por último, o professor trouxe mais um experimentozinho que vai mostrar para a gente na prática a pilha de Daniell. Bem, para não demorar, o professor vai passar algumas partes, porque o vídeo já está ficando muito longo, galerinha. Então ali ele fez a ponte salina com KCl, ou seja, com cloreto de potássio. Ele vai colocar o algodãozinho ali
para tampar, né? E o algodão sem dúvida vai absorver, ou seja, o algodão é uma maneira de não deixar com que a solução que faz parte da minha ponte salina caia nos meus eletrodos ou nas minhas semicélulas. Porém, vai permitir a troca de íons, porque o algodão permite a passagem, né? Então, o sulfato de cobre é o que tem o de azul aqui, que vai ter íons de cobre, e também vai ter os íons de cobre, desculpa, e aqui eu tenho o sulfato de zinco. Aí ele colocou a minha plaquinha de cobre e a minha plaquinha de zinco. E agora ele vai montar o nosso sisteminha. O sisteminha ele conectou ali ao multímetro, que está ali em cima, e que vai... Ah, aqui ele mostra uma tabelinha de potencial de redução. A gente não vai entrar no mérito dessa tabelinha, galera, porque, como eu tinha dito anteriormente, são conhecimentos básicos sobre pilha, não muito avançados e muito complexos, tudo bem? Tá, voltando. Ele vai mostrar a quantidade ali, ó, a quantidade e a voltagem que conseguimos alcançar. Lembrando que o jacarezinho aqui, como ele mostrou, o cobre é o cátodo e o zinco é o ânodo. Bem, e aí ele começa a brincar com as escalas no multímetro. Tudo bem, gente? A ideia do experimento foi justamente chegar até essa parte, conseguir explicar para vocês. Eu espero ter se tornado o conhecimento de pilhas mais fácil. Eu também não tive muito tempo, mas é isso, beleza, galera? Forte abraço e essas são as nossas referências.